Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No nosso último encontro, na nossa última catequese, nós introduzimos ao tema das virtudes que está no Catecismo da Igreja Católica, do número 1800 em diante, do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos meditar sobre a primeira virtude, a prudência. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a virtude da prudência é aquela que faz o ser humano escolher o verdadeiro bem e escolher os justos meios para escolher o bem. Nós precisamos da prudência porque muitas coisas nos são apresentadas no nosso cotidiano. Muitas coisas são colocadas diante de ti e de mim todos os dias. Nós precisamos ter a prudência de bem escolher e, portanto, nós precisamos cultivar no nosso coração esta virtude, ser prudente, pensar, refletir para somente depois agir e, sobretudo, escolher o que é bom, belo e verdadeiro. Também nos ensina a nossa Igreja que prudente é quem tem reta norma de ação. Essa é uma frase de Santo Tomás de Aquino que se baseia no filósofo Aristóteles. Reta norma de ação. Reto agir em todas as circunstâncias da sua vida. Isso é muito importante, é fundamental. Nós, nas nossas atitudes, não dissimularmos, não mentirmos, não fazermos coisas que não correspondem ao texto do Evangelho. Por vezes, sim, é difícil, sim, mas nós precisamos cultivar esta virtude cardeal no nosso coração, cultivar a prudência, para que possamos ser retas pessoas que escolhem retas normas de ação na sua vida. Também a prudência, ela não deve ser confundida com o medo, timidez, duplicidade ou dissimulação. Ser prudente não significa ter medo, significa pensar, refletir, para somente depois agir. Calcular os gastos. Recordemos aquele texto bíblico, aquela parábola que Jesus nos conta. É necessário calcular os gastos, calcular nossas ações, medir nossas palavras, medir aquilo que como vamos atingir aquele bem, para que assim sejamos prudentes. Não é medo. Prudência não é medo. Prudência também não é timidez. Não fazemos nada porque temos uma certa timidez, não tomamos posição, que é a posição do Evangelho, de Cristo e da Igreja, não tomamos atitudes nas nossas vidas por timidez. Não, isso não é prudência. Prudência também não é duplicidade. Eu faço uma coisa agora e faço outra depois. Eu tenho uma atitude agora e tenho outra depois. Não. Prudência não é dissimulação. Pensar as coisas, agir como que se não tivesse amanhã. Também isso não é a virtude da prudência. Estas são nós estamos falando daquilo que por enquanto não é virtude da prudência. Essas 4 características que não são a virtude da prudência. O medo não é prudência. Timidez não é prudência. Duplicidade e dissimulação não são a virtude da prudência. A prudência, ela guia e conduz as outras virtudes para a sua realização. Que bonito é um homem prudente, uma mulher prudente, pessoas que se guiam para fazer o bem, para viver o Evangelho, para corresponder à palavra de Deus. Para tanto, precisam cultivar no seu coração a prudência. A prudência, por fim, faz evitar o mal e fazer o bem. Evitar o mal e fazer o bem. É necessário, na virtude da prudência, cultivar o silêncio interior, a reflexão, saber ouvir os mais velhos, como o Papa Francisco nos insiste, tanto de cuidar das pessoas idosas. Mas assim, sabendo ouvir, nós vamos conseguir pensar,
refletir, reconhecer o caminho que foi feito, olhar para os grandes exemplos da história que fizeram um bom caminho, que escolheram o bem, o belo e verdadeiro, e nós podermos assim escolher viver o bem, fazer o belo e tomar atitudes que sejam verdadeiras, autênticas. Essa é a primeira virtude cardeal que nós meditamos na nossa catequese. Compartilha, curte, comenta. Se tu tem alguma dúvida sobre esta virtude, coloca aqui embaixo nos comentários. Se tu gostou dessa catequese, compartilha no WhatsApp, no Facebook, em tantos e tantos lugares. No Instagram, compartilha com os teus amigos. Nós nos encontramos para a próxima catequese sobre as virtudes cardeais. Deus te abençoe, paz e bem.